Como um exército aparentemente poderoso no papel está falhando tão miseravelmente na Ucrânia? A resposta é simples. O exército da Rússia está podre até o núcleo. Já se passaram 3 anos e a Ucrânia revelou fraquezas em todos os aspectos do exército russo que poucos pensaram que sequer existiam. Vamos expor as fraquezas do exército russo para o mundo ver e entender por que está tendo tanta dificuldade para alcançar a vitória na Ucrânia, apesar de ser considerado o segundo país mais poderoso do mundo. Começamos com as baixas de tropas da Rússia em 28 de novembro. O Kiev Independent informou sobre os últimos números das perdas russas entregues pelo Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Não é uma boa leitura para Putin. A Ucrânia acredita que a Rússia perdeu 736.630 soldados para morte ou ferimentos até 28 de novembro, junto com mais equipamentos do que você pode imaginar. Mais de 9.400 tanques caíram diante dos lança-chamas e outras armas antitanques da Ucrânia. O estoque de veículos blindados de combate da Rússia foi esgotado na assustadora cifra de 19.306, com outros veículos e tanques de combustível representando espantosas 30.186 perdas. E só piora para a Rússia. Há 369 aviões, 329 helicópteros e 19.661 drones inimigos. Quase 30 navios russos, a maioria da frota do Mar Negro, caíram vítimas da Ucrânia. A Rússia conseguiu perder um submarino para um país com uma marinha precária. As perdas são terríveis por qualquer padrão e expõem uma grande fraqueza para um exército que deveria ser um dos mais fortes do mundo. A Rússia é taticamente inábil. Aparentemente, a única grande concessão da Rússia às táticas de guerra moderna é seu uso de drones e táticas de guerra híbrida, que conseguiu empregar. Entretanto, quando se trata da abordagem de Putin para lidar com as fortificações da Ucrânia, vemos estratégias antiquadas que não pareceriam deslocadas na Segunda Guerra Mundial. O exército russo demonstra inépcia tática ao criar um moedor de carne na Ucrânia, por não conseguir utilizar efetivamente sua superioridade numérica. Isso é evidente em alguns dos relatórios mais recentes sobre as baixas russas. Em novembro, ele quebrou seu recorde de baixas diárias contra a Ucrânia 2 vezes. Primeiro, se aproximou da margem da barreira de 2.000, perdendo 1.950 soldados em 12 de novembro. Em 28 de novembro, ele quebrou essa barreira. A Rússia perdeu 2.030 soldados em um período de 24 horas. A notícia marcou o fim de um mês terrível para a Rússia, que perdeu um número recorde de 45.720 soldados, além de 307 tanques, 884 peças de artilharia e 899 veículos de combate blindados. São perdas inesperadas. Os 736.630 soldados perdidos são apenas vítimas da abordagem antiquada e cruel de Putin. E essa é uma abordagem única da Rússia, de acordo com o The Conversation. Depende de alta densidade de tropas e ondas de ataque que causam grandes perdas para pequenos ganhos. Some o desgaste à mobilização em massa e você terá um exército russo que apenas lança corpos em um problema até que ele desapareça. Por que isso é uma fraqueza tão grande? Há alguns motivos, como a possibilidade de a Rússia ficar sem soldados. Ela já está contando com a Coreia do Norte para fornecer milhares de tropas para sua contraofensiva contra a Ucrânia em Kursk, mas os 11 a 12 mil soldados recebidos não serão suficientes para compensar suas perdas. As cerca de 20 mil tropas que a Rússia recruta mensalmente não serão suficientes, já que está perdendo regularmente mais de 40 mil soldados por mês. Portanto, vemos um exército russo tão incompetente que está recorrendo a táticas antiquadas, como guerra de trincheiras e ataques de tanques, para avançar na Ucrânia. Putin está disposto a sacrificar centenas de milhares de seu próprio povo para obter ganhos, mostrando o pouco valor que o exército russo dá aos soldados que mantêm sua máquina de guerra funcionando. Para a Rússia, a maioria de suas tropas são apenas corpos para serem usados como bucha de canhão para exaurir os estoques de munição da Ucrânia. Uma abordagem insustentável, dados os números de recrutamento do país. O exército russo está apodrecendo devido ao tratamento do povo, mas essa não é a única deterioração ocorrendo sob a fachada de poder. Uma das principais fraquezas da Rússia é a corrupção endêmica em seu exército, com Putin frequentemente no centro dela. Durante grande parte de 2024, Putin tem discretamente eliminado elementos indesejados do exército russo, sob o pretexto de combater a corrupção na instituição.
A mais recente depuração ocorreu em 4 de novembro com a prisão do major-general Mirza Mazaev por acusações de suborno. Ex-vice-chefe de logística da Guarda Nacional da Rússia, Mazaev teria usado sua posição para extorquir contratados e desviar dinheiro dos investimentos militares russos. Mazaev ameaçou rescindir um contrato de US$ americano 4.900.000 de um empreiteiro com o governo russo, a menos que recebesse uma propina de US$ americano 1,4 milhão. É provável que ele tenha feito esse tipo de coisa antes sem ser pego, o que pode significar que ele conseguiu desviar vários milhões de dólares das Forças Armadas da Rússia. Isso não é novidade para o conturbado exército russo. De acordo com o Dr. Samuel Romani, do think tank Royal United Services Institute, a corrupção é uma das principais razões para o mau desempenho na guerra da Ucrânia. O exército russo tenta mostrar que está denunciando a corrupção com essa prisão. O ano de 2024 teve várias prisões parecidas. Maio viu 5 das mais altas figuras de defesa da Rússia sendo levadas para os gulags russos sob acusações de corrupção. Eles incluíram o vice-chefe do Estado-Maior-Geral do Exército, Tenente-General Vadim Chamarin, acusado de receber suborno. O ex-vice-ministro da Defesa russo Pavel Popov foi preso em agosto acusado de fraude. O major-general Alexander Oglobin caiu em outubro, com o chefe do Departamento de Comunicações, Honshu, aparentemente tendo recebido propina de dólar americano 103 mil de uma empresa de telecomunicações em troca de ajuda para garantir contratos de defesa lucrativos. A história se repete. Um alto oficial militar russo alcança uma posição de poder. Eles, então, abusam desse poder para extrair o máximo de dinheiro possível do exército, enriquecendo-se. Os milhões de dólares extraídos pela Rússia poderiam estar sendo usados para construir mais equipamentos militares e contratar soldados. Considere também o impacto disso na qualidade dos equipamentos entregues por esses contratantes subornadores. Eles não estão em suas posições por mérito. Eles estão produzindo equipamentos para a Rússia, pois oferecem propina a oficiais militares russos. Isso faz com que a Rússia escolha contratantes dispostos a subornar, em vez daqueles mais qualificados para o trabalho. Apesar de Putin ter purgado oficiais corruptos, em 2024, essas práticas corruptas penetraram profundamente as forças militares russas por décadas. O Centro de Análise de Políticas Europeias diz que as estimativas divulgadas durante as purgas de Putin sugerem que a corrupção custou às Forças Armadas da Rússia uma quantia colossal de 120 bilhões de dólares. E o pior de tudo, na perspectiva russa, é que pouco provavelmente mudará mesmo com os supostos funcionários corruptos afastados. Stanislav Belkovsky deixou isso evidente ao escrever para o Novaya Gazeta Europa, após Putin decidir substituir o ex-ministro da Defesa Sergei Shoigu por Andrei Belyazov. As purgas não visavam erradicar a corrupção, mas direcioná-la para um contexto controlado. Em suma, CIPA afirma que os novos indicados por Putin para substituir os expurgados apenas roubarão um pouco menos que seus antecessores. Mais importante para o líder da Rússia é que seus novos contratos são bajuladores que farão o que ele quer, quando ele quer. Isso é uma grande fraqueza para o exército russo. Já mostramos como a incompetência tática de Putin trouxe muitos problemas aos soldados russos na Ucrânia. Eles estão sendo jogados na boca do lobo porque Putin não conhece outro caminho. Enquanto o líder russo se cercar de pessoas que apenas lhe dizem o que quer ouvir para que continuem desviando recursos de contratos militares, o exército russo não avançará. Putin age com ignorância deliberada e controlada. A corrupção no exército russo persistirá. O conceito de receber subornos e propinas está tão enraizado no funcionamento desse exército que o melhor que Putin pode fazer é um pequeno controle de danos. Isso gera um exército incapaz de aprimorar suas táticas, construindo armas com base no maior suborno e não na melhor empresa. Não é surpresa que muito do equipamento russo esteja falhando em batalha. Assim, temos duas fontes de deterioração do exército russo até o momento. A desconsideração de Putin por seus soldados permite que ele utilize uma estratégia de moedor de carne, resultando em centenas de milhares de baixas na linha de frente, algo que seria inviável em outros países. Ao investigar a alta cúpula do exército russo, descobre-se que dezenas de oficiais estão aceitando propinas e enriquecendo ilicitamente. Esses oficiais comprometem as bases militares, permitem o uso de equipamentos abaixo do padrão em batalha e integram uma corrupção sistêmica que a Rússia não consegue resolver.
A seguir, deserções. Muitas deserções. Milhares de soldados russos desertaram do exército do país durante a guerra devido à angústia com as condições impostas pela Rússia. Em 20 de novembro, a Newsweek informou que um regimento inteiro da 20ª Divisão de Fuzileiros Motorizados da Guarda, com mais de 1.000 soldados, desertou das Forças Armadas Russas em Volgograd. O milhar inclui um par de tenentes-coronéis, um major e 26 oficiais subalternos, todos soldados experientes agora inacessíveis à Rússia. Além disso, 858 eram soldados contratados e 150 soldados mobilizados foram recrutados à força para a guerra. Esses números, apenas o começo, vêm de um documento vazado para o veículo de jornalismo investigativo russo iStories. Esse documento relata que a Rússia registrou 11.700 casos do que chama de abandono não autorizado desde o início da operação militar especial de Putin. Esses são apenas os casos que chegaram aos tribunais militares, nos quais soldados considerados culpados de deserção recebem até 15 anos de prisão, conforme emendas ao Código Penal da Federação Russa em setembro de 2022. Se esse mês soa familiar, é porque é o mesmo em que Putin começou sua mobilização parcial, que o fez alistar cerca de 300.000 pessoas no exército russo. Essas pessoas não eram voluntárias e não assinaram nenhum contrato. Cada um foi informado que tinha que deixar sua casa e se juntar a uma luta que provavelmente sabiam que tinham poucas ou nenhuma chance de sobreviver. Não é coincidência que Putin promulgou alterações no Código Penal da Rússia no mesmo mês em que se mobilizou. Ele queria que seus novos soldados escolhessem entre morrer na guerra ou passar 15 anos em prisões terríveis. Vale ressaltar que os 11.700 casos de deserção julgados pelos tribunais russos provavelmente estão longe de serem os únicos abandonos não autorizados ocorridos. Em maio de 2024, a Agência de Inteligência Militar da Ucrânia relatou que mais de 18.000 soldados russos abandonaram seus postos no Distrito Militar Sul da Rússia. Mais de metade dessas tropas eram soldados mobilizados, pessoas que não queriam estar na Ucrânia, sendo 2.000 deles soldados contratados. 18.000 é um número muito maior que 11.700, o que sugere que a Rússia está capturando muito menos desertores do seu exército do que gostaria. Até as tropas norte-coreanas de Putin estão se envolvendo. Em outubro, o Kyiv Post relatou que 18 soldados norte-coreanos desertaram no Oblast de Kursk, possivelmente após descobrirem que Putin planejava usá-los como bucha de canhão na sua contraofensiva contra a Ucrânia. Esses soldados aparentemente foram deixados em uma floresta sem comida ou instruções do exército russo por dias. Eles deixaram seus postos buscando orientação e foram achados a 40 milhas de onde estavam originalmente. Essas tropas norte-coreanas não desertaram no sentido tradicional. Procuravam o comando russo e se perderam. Mas todos esses incidentes nos dizem mais duas coisas sobre o estado das Forças Armadas da Rússia. O moral está em baixa como nunca antes, e parece que o comando russo é praticamente inútil. Os 18 norte-coreanos foram abandonados na floresta por dias sem comida ou orientação. Isso indica uma militar que não só não se importa com seus soldados, como já estabelecido, mas também parece não saber o que fazer com os que tem. Se aqueles 18 soldados não tivessem sido encontrados, a Rússia teria perdido pessoas importantes para sua contraofensiva em Kursk. Milhares de soldados russos estão desertando, prejudicando os planos de seus comandantes. Esse ciclo de deserções se repete, causando grandes problemas para a estratégia militar russa. Como a Rússia pode se preparar para um ataque com o risco constante de desaparecimento de seus soldados? Isso não seria um problema se não fosse pelo péssimo moral no exército russo. Centenas de milhares de suas tropas são soldados mobilizados que não querem estar na Ucrânia. O descontentamento é abundante em todos os níveis. Isso foi visto no verão de 2023, quando o grupo mercenário Wagner tentou uma breve rebelião contra Putin. A Rússia enfrenta problemas com soldados reclamando de tratamento péssimo, escassez de comida e falta de assistência médica nas frentes de batalha. Problemas de disciplina são abundantes no exército da Rússia, que parece ser composto principalmente de recrutas, soldados contratados de outros países e prisioneiros. Qualquer semelhança de organização adequada se perde com esses problemas. E com eles, ainda mais fraquezas no exército russo são reveladas. Poderia ficar pior para a Rússia? Claro que poderia.
Enquanto lida com baixo moral, táticas ultrapassadas de Putin e corrupção em massa, também passou os últimos 3 anos revelando que é péssimo em proteger ativos militares-chave na Crimeia. A Rússia anexou a Crimeia em 2014, um evento que agora pode ser visto como precursor da guerra na Ucrânia. A região deveria ter sido um ativo valioso para o exército russo, graças ao acesso ao Mar Negro, que fornece uma rota marítima para o sul da Ucrânia. A Crimeia tem sido quase irrelevante como ativo naval durante a operação militar especial, pois o exército russo parece incapaz de defendê-la. Por exemplo, no dia 29 de novembro, a Ucrânia destruiu 3 estações de radar na Crimeia. 24861 Kun Podlet e um radar Castor 2 e 2 foram destruídos no ataque. Os 2 sistemas são feitos para detectar alvos aéreos em baixas altitudes e juntos valem cerca de 40 milhões. São 40 milhões em fumaça porque a Rússia não consegue proteger alguns de seus principais ativos. A Ucrânia também destruiu outro sistema Podlet na Crimeia no dia anterior, totalizando perdas de 45 milhões de dólares. Além dos radares, a Ucrânia também prejudicou a frota do Mar Negro, que deveria dar à Rússia grandes vantagens logísticas e meios para transportar tropas para o sul ucraniano, mesmo tendo praticamente nenhuma marinha. A Ucrânia destruiu ou danificou cerca de 1/3 dos navios da frota russa usando ataques com drones e mísseis. Em março de 2024, o Ministério da Defesa britânico afirmou que a frota do Mar Negro estava praticamente inativa, com a maioria dos navios retirados para o porto mais seguro de Novorossiysk, na Rússia. Portanto, você pode adicionar essas perdas vitais de equipamentos e a anulação de ativos importantes às razões da deterioração do exército russo. Ele nem mesmo consegue proteger o que tem. A constante subestimação de Putin de seu oponente resultou em danos de centenas de milhões, se não bilhões de dólares. Isso é um grande dreno econômico em uma estrutura militar já repleta de corrupção. E como o fracasso da frota do Mar Negro nos mostra, a Rússia nem sequer consegue aproveitar as vantagens que tem contra a Ucrânia. Por fim, chegamos ao último motivo da fraqueza militar da Rússia que abordaremos. O país está se espalhando demais. Discutimos previamente as imensas perdas russas na guerra contra a Ucrânia. Você pensaria que seu exército se dedicaria totalmente à Ucrânia diante de tais perdas, jogando tudo o que tem para derrubar seu adversário. Mas por que a Rússia faria isso? Faz muito sentido. Em vez disso, estava enviando tropas e equipamentos para a Síria, onde tentava apoiar o déspota Bashar al-Assad em sua luta contra grupos rebeldes antes de sua deposição. Não surpreende que o exército russo esteja enfrentando na Ucrânia os mesmos problemas que enfrentou na Síria. Um relatório de inteligência ucraniano indicou aumento nas perdas de tropas. Após 3 dias de ações ofensivas bem-sucedidas pelas forças pró-turcas na Síria, as tropas russas sofreram perdas significativas, com algumas unidades cercadas. Centenas de soldados russos estão desaparecidos na Síria. Parece que as táticas de Putin de moer carne estão voltando para mordê-lo mais uma vez. O exército russo, devido à sua incapacidade de ajustar táticas, está sendo derrotado pelo grupo Hayat Tahrir al-Sham, apoiado pela Turquia e afiliado à Al-Qaeda em toda a Síria. Há também indícios de que as purgas de Putin já começaram a emanar da Síria. O líder russo ficou tão chateado com as falhas militares contra os rebeldes que demitiu o general Sergei Kiselyov do comando das forças russas na Síria. Kiselyov tem um histórico de falhas nas altas esferas do exército russo. O Kyiv Post observa que ele foi um dos cabeças da Rússia durante a inicial invasão fracassada da Ucrânia, com tal falha levando à sua demissão e envio para a Síria. Putin move lateralmente um comandante incompetente antes que mais uma falha o fizesse perceber que precisava se livrar dele de vez. Se isso não é um microcosmo perfeito dos vários problemas dentro do exército russo, não sabemos o que seria. O exército russo está completamente podre e corrompido. A inépcia tática de Putin e o descaso com seus soldados estão custando ao país centenas de milhares de vidas e bilhões de dólares em perdas de equipamentos. A corrupção em todos os níveis do exército russo leva ao desvio de dinheiro e contratos a fabricantes menos qualificados. A Rússia tem enormes problemas de moral, agravados por dificuldades de recrutamento que a faz trazer menos da metade do número de pessoas que está perdendo por mês para o seu exército.
Somando a incapacidade de proteger ativos militares vitais e caros, o fracasso em explorar adequadamente a Crimeia e a dispersão de suas forças com soldados na Síria, tem-se um exército quebrado com muitas fraquezas. Mas o que você acha do exército russo? Está claro agora que é um tigre de papel? Há algo que a Rússia poderia fazer para contrapor essas muitas fraquezas? Deixe-nos saber nos comentários. E obrigado por assistir a este vídeo. Confira agora os reais motivos para a incompetência da Rússia ou clique neste outro vídeo.